Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê filé. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, fiz ele com 78 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer ele com o tamanho que você precisar. Para confeccionar o meu tapete com esse tamanho, eu utilizei 470 gramas de barbante persa premium. Esse aqui é 100% algodão, da Têxtil Piratininga. Ele, olha, é firme, não solta tinta, não tem aspecto de lã, deixa o tapete bem firme. 470 gramas equivale a mais ou menos 532 metros de barbante. Então, se você quiser fazer com barbante número 8, se quiser utilizar barbante Olinda, que é 85% algodão, em média 432 metros dá para fazer com esse comprimento. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Aqui na descrição do vídeo tem a lista completa dos materiais e eu deixei também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. É só você clicar aqui no vídeo, clicar na barra de avanço que abre os capítulos e você pode ir no início de cada uma das carreiras. Tem também os pontos onde tem as dicas, como fazer as voltas de ponto baixo para deixar todos os cantos perfeitos, o bico de acabamento simples e tem também playlist de outros modelos de bico que você pode adaptar nesse mesmo modelo de tapete. Se você gosta de gráfico, junto com a lista de materiais aqui na descrição, também tem as instruções para você fazer download. Mas o vídeo está bem detalhado, então se você não gosta de gráfico, não tem acesso a ele, não se preocupe. Você vai conseguir fazer o seu tapete perfeito. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, não esqueça de deixar a sua avaliação, se inscreva aqui no canal e se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo o cordão inicial com 71 correntes, mas se você quiser fazer o tapete mais largo, é só você acrescentar 16 correntes ou acrescentar de 16 em 16 até ficar com a largura que você precisa. Se você quiser diminuir a largura do tapete também, do mesmo jeito, diminua 16 correntes. Veja que eu vou posicionar o fio no dedo, deixando aqui a sobra suficiente para o arremate. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a ponta da agulha para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, vou buscar o fio que vem do novelo e passo na laçada formando a primeira corrente. Fazendo a corrente assim eu não tenho nó inicial e essa corrente fica muito parecida com um anel mágico, então na hora de fazer o acabamento na peça fica perfeito. Agora eu vou seguir fazendo até completar 71 correntes. Completei um total de 71 correntes, mas como eu disse, se você quiser fazer mais largo, é só acrescentar aqui, olha, mais 16 correntes e depois pode seguir o passo a passo que dá certo também. Para fazer a primeira carreira, eu vou voltar na segunda corrente para fazer o primeiro ponto alto. Então, se você faz de um jeito diferente, para fazer com a mesma largura, o importante é que na primeira carreira tenha 70 pontos altos. Se você vai aumentar a largura do seu tapete, então não esqueça, 70 mais a quantidade que você aumentar para formar a largura. Veja que eu vou voltar na segunda corrente, eu estou com as correntes viradas para cima, aqui está o avesso das correntes, e eu vou introduzir a agulha pegando só a laçada que fica na parte de baixo e depois girar a agulha para que as outras duas laçadas fiquem formando o ponto baixo. Olha, eu vou buscar o fio e vou fazer ponto baixo. Agora eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Ele fica mais baixo, mas é de forma proposital. Quando finalizar a segunda carreira, você vai ver que fica perfeito, igual a todos os outros. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto, mas eu vou pegar somente a laçada que fica mais na parte de cima da corrente. Veja que eu tenho somente uma laçada da corrente, vou buscar o fio e faço o ponto alto pegando somente uma laçada. Vou no próximo, olha, do mesmo jeito, somente uma laçada da corrente e faço ponto alto. E vou seguir assim até o final, fazendo somente um ponto alto para cada uma das correntes. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todas as correntes. Veja que a última corrente, vou fazer ponto alto do mesmo jeito, olha. Então não temos um nó aqui no cordão inicial. E assim eu finalizo a primeira carreira com 70 pontos altos. Vou começar a segunda carreira e a maneira de iniciar e também de virar o trabalho facilita nas carreiras seguintes. Então veja que eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto da próxima carreira.
Se você tem costume de fazer 3, tudo bem, pode fazer as 3 correntes, mas faça o teste, talvez com 2 correntes a lateral do seu tapete fique um pouco melhor. Vou laçar o fio na agulha, agora sim vou virar o trabalho e vou entregar da mão que eu estou segurando a peça, como se eu entregasse para a mão que está segurando a agulha. Assim, olha, só virando o trabalho, para que essas correntes iniciais fiquem com o avesso virado para cima, olha, da carreira que eu estou fazendo. Assim, o lado correto das correntes fica do lado de finalizar a próxima carreira. Isso vai facilitar bastante. Virei o trabalho e vou completar a primeira sequência com 4 pontos altos, já contando com as correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Então, na direção do primeiro ponto já temos as 2 correntes, vou na direção do segundo ponto, faço ponto alto, esse então já é o segundo ponto, preciso completar a sequência com 4 pontos altos. 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando somente um ponto, vou no próximo e vou iniciar uma sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer sequência com 2 pontos altos. 1, 2. A borda do tapete vai ser feita sempre do mesmo jeito, sequência com 4 pontos, uma corrente, pulando um ponto de base, sequência com 3 pontos altos, uma corrente, pulando um ponto de base, sequência com 2 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer uma sequência com 14 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, dessa vez, olha, entre os blocos de 14 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos e novamente sequência com 14 pontos altos. Veja que eu fiz um ponto alto. Se você é iniciante aqui, olha, tem as cavidades que facilitam identificar onde fazer cada um dos pontos altos. Eu vou fazer novamente sequência com 14 pontos altos. Como é só repetição, vou completar a sequência e mostro para você o resultado. Já estou completando a segunda sequência com 14 pontos altos, olha. Vou fazer 2 correntes de espaço e pulando 2 pontos eu vou fazer a terceira sequência com 14 pontos altos. Já estou completando a terceira sequência com 14 pontos altos, olha. Veja que nos blocos aqui eu fiz 2 correntes de espaço entre uma sequência e outra. No meu tapete fica assim, com 3 sequências de 14 pontos altos. Mas se você aumentou 16 correntes no cordão inicial, você vai fazer 4 sequências com 14 pontos altos. E assim, entre uma sequência e outra, 2 correntes de espaço. Por isso, aumentar 16 correntes, porque precisamos de 14 pontos altos, mais 2 pontos aqui para deixar de espaço, olha, formando um bloco entre uma sequência e outra. Se você diminuiu 16 correntes, então você vai fazer somente 2 blocos. Após o último bloco, não faço 2 correntes, tá? Só entre os blocos aqui. Mas entre o bloco e a lateral, eu vou fazer somente uma corrente de espaço, olha. Então, temos a sequência com 14 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulando somente um ponto, vou fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou fazer sequência com 4 pontos altos. Então, vou pular um ponto. 1, 2, 3.
O último ponto alto fica na direção da corrente que eu fiz para completar a altura do primeiro ponto. Lembra que eu disse que ele ficava um pouco menor? Aqui está a corrente, olha, que eu fiz para completar a altura do primeiro ponto. Então eu vou introduzir a agulha saindo exatamente nessa corrente para fazer o ponto alto. Veja que eu vou laçar o fio na agulha, eu vou abrir um pouquinho esse ponto, olha, para facilitar, e vou introduzir a agulha. Veja que eu vou fazer o ponto, olha, exatamente na corrente. E aqui eu faço o ponto alto, deixando a lateral do tapete perfeita, olha, e termina assim com uma sequência de 4 pontos altos. Vou só conferir a segunda carreira, porque se tiver errado, o restante do tapete também fica errado. Se ela estiver correta, é só seguir em frente. Eu fiz uma sequência com 4 pontos altos, uma corrente, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente, sequência com 2 pontos altos, uma corrente, sequência com 14 pontos altos. Duas correntes, pulando 2 pontos, segunda sequência com 14 pontos. Duas correntes pulando 2 pontos, terceira sequência com 14 pontos. E agora vem a borda, que também é igual em todo o tapete. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 4 pontos altos, finalizando então a segunda carreira do trabalho. Vou começar a terceira carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui na borda temos 4 pontos, então vou só completar a sequência com 4 pontos altos. 2, 3, com as 2 correntes temos 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, sequência com 2 pontos altos formando a borda do tapete. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, vou fazer ponto alto na direção do ponto que nós temos logo à frente. Ficou assim, olha. Novamente, uma corrente de espaço, vou pular somente um ponto e vou fazer sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que ficaram sobrando 2 pontos aqui no bloco que nós temos na carreira anterior. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, então vou pular esses 2 pontos, e aqui no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. 1, volto no mesmo espaço, faço o segundo. 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Então veja que eu pulei 2 pontos no início e vão ficar sobrando 2 no final. Esse aqui é o segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou assim, olha. Vou fazer 2 correntes de espaço. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, novamente sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Veja que terminaram as sequências com 14 pontos, então vou fazer a borda. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto. Isso na sequência que nós temos na carreira anterior. E agora eu vou fazer uma corrente, sequência com 2 pontos altos, só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente, sequência com 3 pontos altos.
corrente, sequência com 4 pontos altos para finalizar a carreira. Vou fazer ponto alto, olha, na direção do último ponto formado por correntes, finalizando então a terceira carreira do trabalho. Vou começar a quarta carreira do trabalho fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a sequência fazendo mais 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer uma corrente de espaço, ponto alto em cima do ponto alto que nós temos logo à frente e um ponto alto no espaço de uma corrente. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, e pulando 2 pontos eu faço sequência com 6 pontos altos novamente. Então, pulando 2 pontos, eu inicio no espaço de 2 correntes. Aqui eu faço 2 pontos altos, 2, ponto alto em cima de ponto alto, 3, 4. No espaço de 2 correntes, eu faço o quinto e o sexto ponto alto. Olha, novamente sequência com 6 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço sequência com 6 pontos altos. 1, 2, essa aqui já é a terceira sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, vamos para a quarta sequência com 6 pontos altos. Pulando 2 pontos, então vou iniciar no espaço de 2 correntes. 1, 2, ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos para completar a sequência. Novamente, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer a quinta sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço e, pulando 2 pontos, temos um espaço com uma corrente. Então, aqui eu faço somente um ponto alto e ponto alto no ponto que nós temos logo à frente. Agora vem a borda do tapete. Vou fazer somente uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a carreira. 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a quarta carreira do trabalho. Vou começar a carreira 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. 2, 3. Fica assim, olha, 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos.
uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, iniciando no ponto que nós temos logo à frente, eu vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Fica assim, olha, ponto alto em cima dos 2 pontos que nós temos logo à frente, e no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer 2 pontos altos, e assim, olha, ficam sobrando outros 2. Então, vou mostrar para você que já fica formando aqui uma pirâmide. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 10 pontos altos, iniciando aqui no espaço de 2 correntes, onde eu vou fazer 2 pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos 6 pontos que nós temos logo à frente. Então, olha, já temos aqui 4 pontos altos. 5, 6, 7, 8. No espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos para completar sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço. Olha, temos um desenho aqui para fechar a pirâmide. Então, pulando 2 pontos, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, novamente sequência com 10 pontos altos. 1, 2. Esses eu fiz no espaço de 2 correntes. Sigo em cima dos próximos pontos altos. E chegando no espaço de 2 correntes, eu vou completar a sequência fazendo mais 2 pontos altos. Olha, o 9º e o 10º ponto no espaço de 2 correntes, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e fazer sequência com 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, temos o espaço com 2 correntes, mas já estamos também chegando na borda. Então veja que eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 1, 2, e ponto alto em cima dos próximos 2 pontos que nós temos logo à frente. Assim, a sequência com 4 pontos altos, olha. Vou fazer uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a 5ª carreira. Finalizando assim, olha, a 5ª carreira do trabalho. Vou começar a 6ª carreira do trabalho fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente e iniciando em cima do próximo ponto, vou fazer sequência com 6 pontos altos. Aqui, olha, eu tenho 1, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Assim eu completo sequência com 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer uma sequência com 14 pontos altos. E veja que
Já terminamos aqui um quadradinho, então pula exatamente os 2 pontos que finalizou o quadradinho na carreira anterior. Faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Então, olha, já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, completando a sequência com 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e veja que é exatamente igual, olha. Terminamos um quadradinho aqui na carreira anterior, então vou fazer sequência com 14 pontos altos, iniciando no espaço de 2 correntes. 1, 2, vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Chegando no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos para completar a segunda sequência com 14 pontos altos na carreira 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, temos um espaço com 2 correntes, então aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, e vou seguir em cima dos próximos pontos altos. Só temos mais 4 pontos, então vou completar a sequência com 6 pontos altos, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 4, 5, 6. Vou fazer uma corrente de espaço, é só observar o que nós temos na carreira anterior, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, ponto alto em cima do último ponto alto, completando sequência com 4 pontos altos e finalizando assim a 6ª carreira do trabalho. Assim, vou começar a 7ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Ficou assim, olha a borda, sequência com 4 pontos altos, uma corrente, sequência com 3, uma corrente, sequência com 2. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. 2, 3, 4. Sobraram 2 pontos de base. Vou fazer 2 correntes de espaço e logo à frente temos um espaço com 2 correntes e a sequência de pontos altos que nós temos um pouco mais à frente tem 14 pontos altos. Cada quadradinho, no máximo, tem uma carreira com 14, então não vou fazer uma carreira com 16. Por isso, no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos para iniciar aqui mais um quadradinho. Olha, fiz 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora, pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 10 pontos altos. Assim, olha, eu pulei 2 pontos de base, então no final dessa sequência vão sobrar outros 2. Esse aqui já é o segundo. 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
duas correntes de espaço e faço 2 pontos altos no espaço de duas correntes que nós temos logo à frente. Por isso, pulei 2 pontos que sobraram. Duas correntes de espaço, logo à frente temos sequência com 14 pontos altos. Vou pular os dois primeiros e fazer mais uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, temos o espaço de duas correntes, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer duas correntes de espaço, logo à frente temos sequência com 6 pontos altos. Vou pular os dois primeiros e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, porque começa a borda, olha, então só seguir o que nós temos na carreira anterior. Sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a 7ª carreira do trabalho. Ficou assim, olha. Vou começar a 8ª carreira do trabalho fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar e completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer uma corrente de espaço e faço sequência com 2 pontos altos. Temos 4, né, logo à frente, então ficam sobrando outros 2. Duas correntes de espaço para pular esses 2 pontos que sobraram e vou fazer sequência com 6 pontos altos. São 2 aqui no espaço de duas correntes. 1, 2, 2 pontos altos em cima dos 2 que nós temos logo à frente. Ponto alto em cima dos 2 pontos que temos logo à frente. E 2 pontos altos no próximo espaço de duas correntes, completando sequência com 6 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, 1, 2, pulando 2 pontos, vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Vão ficar sobrando outros 2 na sequência que nós temos na carreira anterior. Ficou assim, olha. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, novamente sequência com 6 pontos altos. Como inicia no espaço de duas correntes, eu faço 2 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, e 2 pontos aqui no espaço de duas correntes. 1, 2. Essa aqui já é a terceira sequência com 6 pontos altos. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, sequência com 6 pontos altos. Estou fazendo na direção do bloco que nós temos na carreira anterior, então pulando os 2 primeiros, novamente ficam sobrando outros 2. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos, iniciando nas correntes de espaço. Então, 2 pontos altos, esse aqui, olha, já é o terceiro, em cima do ponto alto, o quarto ponto também na direção do ponto alto. No espaço de duas correntes,
faço outros 2, completando a quinta sequência com 6 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntes de espaço e logo à frente nós temos uma sequência com 4 pontos. Então vou pular 2 e faço ponto alto nos outros 2. 1, 2. Uma corrente de espaço, faço sequência com 2 pontos, já estou trabalhando na borda, então sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a 8ª carreira do trabalho. Ficou assim, olha. Vou começar a carreira 9 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço e vou fazer sequência com 2 pontos altos. 1, 2, finalizando a borda. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, logo à frente temos 2 pontos altos, mas eu vou fazer ponto alto somente no primeiro. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto que sobrou, vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, mas eu preciso completar a sequência com 10 pontos. Então, vou iniciar fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. 1, 2. Sigo em cima dos próximos pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos para completar, então, sequência com 10 pontos altos. Veja que já começa a formar outro desenho aqui, outro quadradinho. Vou fazer 2 correntes de espaço e no quadradinho que está terminando, veja que eu vou pular 2 pontos altos, vou fazer outros 2, ou seja, 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos, novamente 2 correntes, pulando 2 pontos, vou iniciar a sequência com 10 pontos altos no espaço de 2 correntes. 1, 2, faço ponto alto em cima dos próximos pontos altos, e no espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos para completar então a segunda sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e logo à frente temos bloco com 6 pontos altos. Vou pular os 2 primeiros, fazer 2 pontos altos, 1, 2, ficam sobrando 2 novamente. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando os 2 pontos que sobraram, vou iniciar mais uma sequência com 10 pontos altos, então no espaço de 2 correntes. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, fazendo ponto alto também. E no espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos para finalizar a sequência com 10 pontos. Ficou assim, olha. Também já estamos chegando na borda e logo à frente temos uma sequência com 2 pontos altos. Então, dessa vez eu vou fazer uma corrente de espaço, pulo o primeiro, faço ponto alto no segundo ponto. Na borda eu vou fazer uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a carreira.
Finalizei assim, então, olha, a carreira 9. Vou começar a 10ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço e fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer sequência com 14 pontos altos. Veja que eu vou iniciar no ponto alto que nós temos logo à frente. No espaço de uma corrente eu faço somente um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, então esse aqui já é o terceiro ponto alto, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Olha, eu fiz 2 no espaço de 2 correntes. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base, inicio no espaço de 2 correntes e vou fazer novamente sequência com 14 pontos altos. Então, faço 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes, sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos, e chegando no espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando sequência com 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer a terceira sequência com 14 pontos altos. Então, olha, faço 2 pontos no espaço de 2 correntes e vou seguir novamente em cima dos próximos pontos altos, só que dessa vez não temos 2 correntes lá no final. Então, olha, estou no 4º ponto alto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, temos um espaço de uma corrente, vou fazer o 13º ponto. E ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando a terceira sequência com 14 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, faço sequência com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos para finalizar a 10ª carreira do trabalho. Ficou assim, olha. Veja que novamente nós temos 3 sequências com 14 pontos altos. E a borda, né? De um lado e do outro. Essa 10ª carreira é exatamente igual à 2ª carreira do trabalho. Pode observar a borda, uma corrente de espaço, temos sequência com 14 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, novamente sequência com 14. 2 correntes pulando 2 pontos, temos a terceira sequência com 14 pontos altos. E novamente a borda exatamente igual. Então, para completar o comprimento do tapete, independente do comprimento que você deseja fazer, seja um tapete menor, uma passadeira, basta repetir da 4ª até a 10ª carreira. Então, a carreira 11 igual a 4, a 12 igual a 5, a 13 igual a 6, a carreira 14 faça igual a 7, a carreira 15 igual a 8, a 16 igual a 9, a carreira 17 igual a 10 e a carreira 18 igual à carreira 11. Então é só seguir repetindo.
Para facilitar, aqui no vídeo tem capítulos, então é só você clicar aqui no vídeo, clicando aqui na barra de avanço, aparecem os capítulos. Então você pode ir no início da carreira 3 e repetir agora para fazer a carreira 11. Independente do comprimento que você fizer, é sempre interessante parar na carreira 11, que é exatamente a carreira onde nós temos os blocos com 14 pontos altos. Assim, ao fazer a última carreira, toda em ponto alto, vai ficar exatamente igual o início. Então já fiz um total de 58 carreiras, vou fazer 59, a última é toda em ponto alto, mas você pode seguir repetindo sempre da carreira 3 até a carreira 10, quantas vezes for necessário, se você quiser fazer uma passadeira, por exemplo. Aqui, olha, veja que eu vou fazer então a última carreira do trabalho. Eu tenho um total de 58. Na carreira 59 eu vou fazer 2 correntes, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos altos. Olha, ponto alto no segundo ponto, no próximo. Quando chegar nos espaços de uma corrente, eu faço somente um ponto alto. Então, olha, pegando no espaço de uma corrente, faço somente um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui o importante é manter a tensão do ponto para não ficar mais largo, nem ficar mais estreito aqui essa última carreira. É só você seguir fazendo os pontos do mesmo jeito que já vem fazendo ao longo do tapete, que não vai ficar diferente. E vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de uma corrente eu faço só um ponto alto. E quando chegar no espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos nesse espaço. Olha, 1, 2. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu mostrar aqui para você como vai ficando, olha. Ponto alto em cima de ponto alto, no espaço de uma corrente temos somente um ponto, no espaço de 2 correntes temos 2 pontos. Vou seguir até o final da carreira e mostro para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira, olha, fazendo ponto alto na direção do último ponto. E na carreira 59, toda em ponto alto, nós temos um total de 70 pontos altos, exatamente igual ao que nós temos na primeira carreira. Aliás, ela fica inclusive do mesmo lado, olha. A primeira carreira, se você olhar o tapete assim, ele tem a mesma aparência, porque a primeira carreira é toda em ponto alto e depois já temos os blocos com 14 pontos altos. Finalizei assim a última carreira do trabalho. Agora eu vou fazer o contorno com ponto baixo e veja que eu vou trabalhar primeiro no comprimento da peça. Nós temos aqui a última carreira toda em ponto alto, então após o último ponto, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço só para dar distância de fazer o primeiro ponto. E vou trabalhar então no comprimento do tapete. Eu vou fazer ponto baixo na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Sempre na metade e na divisão entre uma carreira e outra. Então, após a corrente de espaço, vou pegar o último ponto alto como alça e vou fazer ponto baixo na metade dele. Assim. Na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, entre a penúltima e a última carreira, é no mesmo ponto que eu fiz o último ponto alto. Busco o fio e faço ponto baixo. Na metade da penúltima carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira, na divisão entre uma carreira e outra. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No próximo canto nós temos a ponta de fio inicial, e aqui eu já vou ensinar também a fazer o arremate. Até lá eu vou seguir sempre do mesmo jeito, ponto baixo pegando o ponto alto como alça e outro ponto na divisão entre uma carreira e outra. Já estou chegando no canto, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Vou pegar aqui o último ponto alto como alça. E agora, o próximo ponto eu faço exatamente na corrente que eu fiz para iniciar o trabalho, olha, no pé desse último ponto. Então, vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo, fica bem no canto do tapete. Esse ponto fica abrindo um pouquinho, olha, mas não se preocupe. Vou fazer 2 correntes para formar o canto, vou voltar no mesmo lugar. Vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixo novamente. Para ajustar esse ponto, para não ficar abrindo assim, ele funciona como se fosse um anel mágico. Então é só segurar, puxar bem esse fio, que ele prende, olha, formando aqui o canto do tapete, deixando perfeito. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos altos que eu fiz na primeira carreira e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Só deixar ela bem posicionada. Quando introduzir a agulha para fazer o ponto baixo, deixa
esse fio entre a agulha e o fio que vem do novelo. Assim, olha, eu faço o ponto baixo e já prendo o fio também. E vou seguir agora fazendo ponto baixo em todos os pontos, escondendo essa ponta de fio. Vou esconder o máximo que puder, depois eu só corto a sobra, não preciso nem dividir em dois para amarrar. Ele fica bem preso aqui porque temos as correntes iniciais, né, que ele não vai desmanchar. E voltando aqui nesses pontos baixos também são muitos pontos, ele não vai sair totalmente. Então, olha, veja como o canto aqui ficou perfeito. Eu vou fazer exatamente assim nos próximos cantos também. Um ponto baixo, duas correntes, ponto baixo no mesmo lugar e sigo fazendo ponto baixo nos outros pontos. Na outra lateral do tapete também do mesmo jeito que eu fiz aqui, olha, ao longo do comprimento. E na outra ponta, onde nós temos ponto alto, eu vou fazer ponto baixo em cima de cada um dos pontos. Aqui no canal tem um vídeo detalhando cada um dos cantos do tapete, porque temos assim, olha, o canto aqui onde foi feito um ponto baixo mais uma corrente, temos o outro canto aqui formado por duas correntes e fica arredondado, mas no vídeo eu ensino você a deixar todos os cantos perfeitos, assim, olha, bem simétrico. Vou deixar o link aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo também. Assista porque o vídeo é um pouquinho mais longo, porque ele está bem detalhado para você deixar os cantos do tapete assim perfeito, independente do modelo que você fizer. Então eu vou seguir fazendo agora toda a volta no tapete, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da primeira volta de ponto baixo. Veja que eu vou seguir fazendo até chegar no último ponto alto. Nós temos 70 pontos altos aqui na última carreira. Então, olha, o próximo ponto é o último ponto alto. Depois de fazer esse ponto baixo, eu vou formar o canto do tapete com duas correntes. Volto no mesmo lugar, olha, na direção do último ponto alto e vou fazer ponto baixo aqui também. Esse ponto esconde aquela corrente inicial e para finalizar a volta eu faço ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz aqui, olha, pegando o ponto alto como alça, então eu vou fazer ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Assim, eu finalizo a primeira volta e veja que eu tenho todos os cantos do tapete exatamente iguais, formados por duas correntes. Todos eles, olha, ficam perfeitos, nenhum fica torto ou arredondado. Assim, então, finalizei a primeira volta de ponto baixo. Vou começar a segunda volta de ponto baixo e se você quiser fazer mais voltas, também é do mesmo jeito, tá? Só iniciar fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Deixa eu lembrar você que nós temos aqui, olha, duas correntes formando o canto, depois temos um ponto baixo, na direção do segundo ponto eu já estou iniciando com uma corrente. Então, quando completar a volta, após fazer ponto baixo nesse ponto que está após as duas correntes, eu já preciso finalizar na corrente que eu estou fazendo para dar a altura do primeiro ponto baixo. Fiz uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos, mas dessa vez eu vou pegar somente a laçada que fica mais no avesso da peça. Assim, olha, só introduzir a agulha de cima para baixo, pegando somente uma laçada do ponto que nós temos na carreira anterior para fazer o ponto baixo. Assim ele já deixa um detalhe aqui na frente. E também, olha, ele facilita para deixar a lateral do tapete perfeita, não fica formando ondulação, não fica irregular essa próxima carreira de ponto baixo. Aqui não tem segredo, só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar no canto e para formar o canto é super fácil, quando chegar lá eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Esse aqui é o último ponto baixo antes do espaço de duas correntes que nós temos formando o canto. Então, olha, logo à frente temos duas correntes e todos os cantos estão exatamente iguais, com duas correntes. Então, veja que eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, também pegando somente um fio que fica mais no avesso. Assim fica o detalhe aqui no canto também. Faço duas correntes de espaço. Vou virar o trabalho, mas eu vou na segunda corrente, não volto no mesmo lugar. Temos duas, fiz ponto baixo na primeira, duas correntes, vou na segunda corrente, pegando também só um fio, faço ponto baixo. Agora eu sigo fazendo ponto baixo em todos os próximos pontos também, olha, pegando somente o fio que fica mais no avesso para deixar o detalhe na frente. Todos os cantos são iguais, então é só fazer sempre do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço para formar o canto novamente, ponto baixo na segunda corrente e segue fazendo ponto baixo por toda a volta. Eu vou completar a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da segunda volta, mas veja que eu vou fazer o canto do tapete, olha, do mesmo jeito. Temos as duas correntes, então faço ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço,
Vou fazer ponto baixo na segunda corrente para formar o canto. Agora eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto baixo, esse aqui, olha, pegando somente a laçada do avesso também. Em seguida já vou finalizar com ponto baixíssimo. Veja que fica essa alça, que é do primeiro ponto baixo, mas olha, aqui temos a corrente que eu fiz para dar início à volta, então aqui eu finalizo com ponto baixíssimo, assim eu fico com a mesma quantidade de pontos baixos nas duas laterais do tapete. Então nós já temos duas voltas de ponto baixo, esse tapete já fica interessante, sem precisar fazer bico de acabamento, só com esse contorno de ponto baixo. Se você quiser fazer mais voltas para deixar ainda mais firme, é só seguir as instruções da segunda volta, fazer do mesmo jeito. Em todos os cantos nós temos duas correntes, então é só repetir. O bico de acabamento que eu vou utilizar nesse tapete é o mesmo que eu já venho utilizando em toda a série de tapetes em crochê filé nesse início de 2023. Mas se você quiser adaptar um outro modelo de bico de acabamento, é só clicar nesse link que tem aqui em cima, ou na descrição do vídeo também tem o link da playlist onde tem vários modelos de bico e você pode adaptar. Já deixei então preparado com duas voltas de ponto baixo, então agora é só contar a quantidade de pontos para adaptar o bico de acabamento que você precisa. No comprimento do meu tapete tem 121 pontos baixos e na largura tem 72. Independente da quantidade, a conta para adaptar o bico de acabamento é bem simples. Eu só preciso descobrir se vai sobrar 1, 2 ou 3 pontos ou se vai dar uma conta exata. E para fazer essa conta é assim, olha, o total de pontos menos 5, nesse caso, no comprimento temos 121. 121 menos 5 sobra 116. 116 dividido por 4 dá 29, então deu uma conta exata, não tem vírgula alguma coisa, significa que não sobrou nenhum ponto. Eu posso fazer todos os blocos com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço que dá certo chegar no canto de forma perfeita. Na largura nós temos aqui, olha, 72 pontos baixos. 72 menos 5 dá 67. 67 dividido por 4 dá 16,75. Significa que sobraram 3 pontos. Se desse 16,25, sobrou 1 ponto. 16,50, sobram 2. 0,75, sobram 3, tá? Independente da quantidade, digamos, deu 15,25, significa que sobrou 1 ponto. 0,50 significa que sobraram 2 e 0,75 significa que sobraram 3. É porque, na verdade, só existem 4 possibilidades. Dá uma conta exata, não sobra pontos, sobra 1, 2 ou 3, tá? Independente da quantidade que sobrar, você vai sempre iniciar no quinto ponto de base. Após as correntes, olha, eu estou no terceiro ponto. 1, 2, 3. Então vou para o quinto ponto. Vou fazer ponto baixíssimo na direção do quarto ponto, pegando assim os 2 fiozinhos na parte de cima, vou fazer ponto baixíssimo. E agora vou fazer ponto baixo na direção do quinto ponto. Para dar a altura do primeiro ponto alto, vou fazer uma corrente. Se você quiser, pode fazer 2 correntes sem nenhum problema, depende da altura do seu ponto. Agora eu vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e faço o ponto alto. Assim, olha, eu vou fazer esse início só com 2 pontos altos. Eu vou completar esse bloco e o outro que fica no canto só quando completar a volta. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto e agora eu vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto e vou usar os outros 3 para fazer bloco. Por isso eu dividi por 4, porque eu vou utilizar um de espaço e utilizo os outros 3 para fazer um bloco com 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Então, dividi esse total por 4 para saber exatamente se ia dar certo fazer blocos assim. No comprimento do meu tapete, como você viu, eu não preciso fazer adaptação. Após fazer a divisão, a conta deu exata, 29. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Se você fizer tudo correto, o último ponto alto que forma o último bloco fica dentro do espaço de 2 correntes que nós temos no canto. Eu vou fazer no meu para mostrar para você como fica. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo todos os blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulando somente um ponto. Veja que eu não fiz nenhuma adaptação, todos os blocos do mesmo jeito. E aqui, olha, no final, veja que eu fiz uma corrente, vou pular um ponto, aqui só sobraram 3 pontos. Pulando um ponto,
Vou fazer ponto alto nos outros 2 pontos que sobraram. 1, 2. E vou completar esse bloco com 3 pontos, fazendo ponto alto no canto, no espaço de 2 correntes. Veja que eu peguei, olha, dentro do espaço de 2 correntes para completar esse bloco. Para formar o canto, dessa vez eu vou fazer 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou girar aqui o trabalho e vou começar o próximo bloco também, olha, dentro do espaço de 2 correntes. Faço um ponto alto e para completar o bloco eu sigo em cima dos próximos pontos. Assim eu completo o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço e se não precisasse fazer adaptação, era só seguir fazendo desse jeito. Mas como eu contei antes, eu tenho um total de 72 pontos baixos na largura do tapete, 72 menos 5 sobram 67 e 67 dividido por 4 dá 16,75. Sobraram 3 pontos. Como sobraram 3 pontos, eu vou deixar para fazer a adaptação quando chegar mais ou menos na metade do tapete, mas aqui também eu explico para você se sobrar 1 ou 2 pontos também, se for o seu caso, tá? Eu explico tudo aqui. No meu sobraram 3, mas eu vou seguir fazendo os blocos até chegar mais ou menos na metade. Todos eles assim, olha, uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. Já estou chegando na metade do tapete, olha, sempre do mesmo jeito, bloco com 3 pontos altos, uma corrente, pulando um ponto de base. Aqui, olha, se no seu tapete sobrou um ponto ou 2, basta você fazer um bloco ou 2 blocos, no caso, com 4 pontos altos. Aqui, olha, eu estou fazendo bloco com 3 pontos, mas se tivesse sobrado somente um ponto, eu ia fazer um dos blocos assim, com 4 pontos altos. Se sobrassem 2, eu faria 2 blocos, e aí eu ia dividir mais ou menos assim, olha, um mais na ponta, outro mais na outra. No meu sobraram 3 pontos. Ao invés de fazer 3 blocos assim com 4 pontos altos, eu vou mostrar para você uma outra maneira. Veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou fazer um ponto alto sozinho, e no próximo ponto eu faço 2 pontos altos. Assim eu completo o bloco com 3 pontos também. Mas eu vou mostrar para você que eu estou utilizando somente 3 pontos de base, ou seja, um para deixar de espaço, e nos outros 2 eu já completo o bloco com 3 pontos. Agora é só seguir uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. E sigo que vai dar certo chegar no próximo canto e fazer exatamente igual eu fiz no canto anterior, ou seja, o último ponto alto do bloco vai ficar exatamente aqui no canto, nesse espaço de 2 correntes. Quando chegar na outra ponta do tapete, é só fazer novamente a mesma adaptação, ou seja, mais ou menos aqui na metade, eu vou fazer um bloco sendo um ponto alto sozinho e 2 pontos no outro ponto, para dar certo também a adaptação. No comprimento do tapete não vai precisar adaptação, as duas laterais têm a mesma quantidade de pontos, então é só fazer todos os blocos com 3 pontos altos. Eu vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e veja que eu estou fazendo o último canto. Fiz do mesmo jeito, olha, o bloco com 3 pontos altos. O último ponto fica dentro do espaço de 2 correntes. Vou fazer 3 correntes. Vou começar o próximo bloco ainda no mesmo espaço de 2 correntes. E vou seguir nos próximos 2 pontos. Então faço ponto alto no próximo ponto e no próximo também, formando o canto, olha. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base, vou no próximo, olha, vou pegar aqui no pé do ponto, vou fazer ponto alto, e agora vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Assim, eu completo também o primeiro bloco, olha, ele fica também com 3 pontos altos, finalizando assim a primeira volta de blocos. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo no ponto alto que nós temos logo à frente e ponto baixíssimo também na corrente de espaço. Então, pegando de cima para baixo na corrente, assim, olha, vou fazer ponto baixíssimo. Agora, pegando dentro do espaço de uma corrente, vou buscar o fio formando 2 laçadas, faço um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. É nessa corrente que eu finalizo a volta. Vou laçar o fio na agulha, faço ponto alto aqui no mesmo lugar.
ficando assim, olha, com 2 pontos altos no início da volta. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos nos espaços que nós temos entre um bloco e outro. Então faço um ponto alto, ajusto bem o fio para ficar lado a lado o ponto, não ficar amontoado, faço, olha, 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Se você fez bloco com 4 pontos altos para adaptar, não tem problema, pode seguir fazendo bloco só com 3 pontos nos espaços entre um bloco e outro. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço entre um bloco e outro e faço o bloco com 3 pontos altos. Vou seguir assim até chegar no canto. No canto também é bem fácil e eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, olha, fazendo os blocos com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente, todos os blocos sempre do mesmo jeito. E aqui no canto nós temos um espaço com 3 correntes, então veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou fazer um bloco com 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, vou fazer 3 correntes de espaço para formar o canto novamente, e no mesmo lugar eu vou completar esse leque fazendo mais 3 pontos altos ainda no mesmo espaço de 3 correntes. 1, 2, 3. Forma assim, olha, o canto do tapete. Vou fazer uma corrente de espaço e no próximo espaço de uma corrente eu sigo trabalhando blocos com 3 pontos altos. Toda vez que chegar no canto é só repetir, olha, fazer o bloco assim, com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos. Como são todos iguais, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos. Nos cantos fiz os leques sempre do mesmo jeito, com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos, uma corrente de espaço e vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu iniciei a volta para completar esse bloco que só tem 2 pontos altos. Então, venho aqui no mesmo espaço, vou fazer ponto alto. E agora finalizo com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. Só introduzir a agulha na corrente, finalizar com ponto baixíssimo, assim eu completo a volta também, olha, a segunda volta de blocos. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo na direção do ponto alto que nós temos logo à frente. Então, veja que eu vou introduzir a agulha, pegando os 2 fios na parte de cima, fico com 2 laçadas e faço ponto baixo. Vou fazer ponto baixo no espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, e chegando no bloco com 3 pontos altos, eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto, vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô, vou voltar no último ponto baixo, ou seja, o que eu fiz na direção do ponto alto, introduzindo a agulha de cima para baixo no ponto baixo, eu pego os 2 fios que ficam na frente. Vou reposicionar o fio que vem do novelo, buscando o fio, formo 2 laçadas na agulha e passando nas 2 laçadas eu faço o ponto baixo e formo o ponto picô. Vou pular o ponto do meio, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha. Vou repetir. Na direção da corrente eu faço ponto baixo na direção do primeiro ponto alto do bloco, é nesse ponto que eu volto para prender o ponto picô. Faço 3 correntes, volto no último ponto baixo, veja que eu pego sempre de cima para baixo e faço o ponto baixo novamente. Pulo o ponto do meio, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Vou repetir mais alguns pontos para você ver o resultado. Sempre do mesmo jeito, olha. E vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto é um pouquinho diferente, mas eu ensino para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete. Eu vou fazer ponto baixo até o último espaço de uma corrente. Veja que eu vou fazer ponto baixo em cima do ponto alto, após o ponto picô. Faço ponto baixo no espaço de uma corrente de espaço e agora vou trabalhar um bloco com 4 pontos altos no espaço de 3 correntes que temos formando o canto. Então, lacei o fio na agulha, vou fazer um bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4. Vou fazer o ponto picô e vou voltar no último ponto alto para prender com ponto baixo. Então veja aqui, após o ponto alto, faço as 3 correntes, volto em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, fica os 2 fios assim, olha. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas, temos novamente 2 laçadas na agulha, passando nas 2 laçadas, forma o ponto picô. Para completar o leque do canto, vou fazer novamente 4 pontos altos ainda no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. Ficou assim, olha, o leque do canto. Agora eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, olha, ponto baixo em cima do primeiro ponto alto do bloco, 3 correntes para formar o ponto picô, faço o ponto picô voltando no último ponto baixo, pulo o ponto do meio, prendo com ponto baixo. Nos espaços de uma corrente também permanece do mesmo jeito. E assim eu vou seguir fazendo por toda a volta. Todos os cantos têm 3 correntes, então vou fazer exatamente igual. Se você precisar adaptar, você pode aumentar de 1 para 2 correntes de espaço antes e após o leque. Pode aumentar de 4 para 5 pontos altos aqui no canto, antes do ponto picô. Aqui, olha, formando o canto, pode fazer 5 pontos altos, ponto picô. Novamente 5 pontos altos. O importante é que a peça fique perfeita colocando numa superfície plana. O que você fizer em um canto e ficar legal, você repete nos próximos também. Vou seguir então fazendo por toda a volta e no final eu mostro para você como fazer o arremate. Já estou chegando no final da volta, veja que eu preciso fazer o ponto picô na direção do bloco que eu iniciei a volta. Aqui está o ponto baixo que eu iniciei a volta, ou seja, na direção do último ponto alto. Então eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto alto do bloco, vou fazer o ponto picô normalmente fazendo as 3 correntes, volto no último ponto baixo, então até aqui tudo exatamente igual. Agora, se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo no ponto que foi feito para iniciar a volta. Só pegar assim, olha, os 2 fios na parte de cima, fazer ponto baixíssimo, puxar esse fio, cortar, depois passar ele para o avesso da peça e fazer o arremate. Eu gosto de fazer esse arremate com agulha de tapeceiro para deixar mais discreto, então após o ponto picô, eu não vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou cortar ele deixando uma sobra suficiente para amarrar. Vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14, mas aqui eu vou tirar o fio, olha, após o ponto picô. Vou colocar o fio na agulha. E nesse caso, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o arremate na direção do ponto baixo que está no espaço de uma corrente. Eu pulo o ponto que eu iniciei a volta, vou no próximo, pegando os 2 fios na parte de cima, passo o fio todo para um lado, tanto faz você pegar de trás para frente ou de frente para trás, tudo igual. Vou pegar de cima para baixo no último ponto, ou seja, no ponto que eu finalizei o ponto picô, e agora, passando dentro do ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, eu saio com a agulha no avesso da peça. Aqui é só ajustar bem e puxar esse fio para o avesso que o ponto fica bem discreto, exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça, eu vou só costurar o fio para o acúmulo de pontos que nós temos na base desse bloco. Veja que eu vou costurar o fio. Veja que eu vou costurar levando ele em direção à base do bloco, sem deixar aparecer lá na frente. E sem puxar muito aqui também para não deformar o último ponto. Agora eu vou só costurar ele de um lado para o outro aqui, olha, passando dentro desse acúmulo de pontos. Vou costurar para um lado. Vou passar em um fio aqui, olha, para não ficar voltando pelo mesmo espaço. Posso passar só em um. Agora posso costurar de volta, olha, ainda dentro dos fios, dos pontos que nós temos aqui formando esse bloco. Agora vou dividir o fio em 2, eu estou trabalhando com fio número 6, então tem 6 fiozinhos, posso deixar 3 para cada lado, vou tirar 3 da agulha e deixar os outros 3, ou seja, metade. Se você está trabalhando com outra numeração de fio também não precisa se preocupar em dividir exatamente a metade. Veja que 3 fiozinhos eu vou passar em mais um fio aqui só para dar sustentação para eu fazer o nó e ele não ficar voltando. Então, vou fazer 2 nozinhos e cortar a sobra.
fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui o tapete pronto. Veja como fica, olha, ele dá esse detalhe aqui na borda que fica bem interessante. Apesar de ser um modelo de ponto que eu já tenho aqui no canal, nesse ponto fantasia formando esses quadradinhos, mas ele ficou um charme com essa borda. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você fizer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e dizer que aprendeu aqui no blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!